E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Bora falar aí do Super Mundial ou Copa do Mundo de Clubes. Vou fazer alguns comentários sobre o porquê que os clubes sul-americanos, latino-americanos estão saindo tão bem nesse começo de campeonato e algumas especificidades que fazem com que esses clubes consigam se sobressair um pouco sobre os clubes europeus. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos e é isso aí, bora lá. Meus amigos, é o seguinte, tem muita gente aí que tá achando assim, por que os clubes sul-americanos estão estreando tão bem, né, nesse campeonato, essa Copa do Mundo de Clubes. E é claro que surpreendeu a todos e também a mim. Mas tem alguns fatores que eu gostaria de falar para vocês e a gente pode comentar um pouco. Por quê? É uma tese, é uma teoria e é uma coisa que, se você parar para pensar, vai fazer sentido, né? Nós tivemos até aqui algumas partidas, né, na qual surpreendeu a maioria. Palmeiras e Porto, 0-0. O Palmeiras jogando muito bem. O Botafogo ganhando do Celta Sounders, mas né, não é um clube europeu. Uh, o Boca metendo dois gols assim, abrindo 2-0 e depois tomou empate contra o Benfica. O Flamengo ganhando do Esperança e o Fluminense fazendo um jogo espetacular. Fora também o River ganhando, né? Do Ural Reds. E. Não é um time europeu, mas enfim. E o Monte Rei pra cima da Inter de Milão, tá? Inter de Milão é essa que é vice-campeã da Champions League. Então assim, vamos lá. O primeiro fator. Cara, primeira coisa. Pelo menos para os brasileiros, tá? Para os brasileiros. Porque os times brasileiros estão começando bem. Estão jogando com clubes da segunda prateleira da Europa. Segunda prateleira não. Negativo. Você pode falar às vezes de um Porto, de um Benfica, mas você tem um porém aí. O que acontece? Cara, Porto e Benfica são as duas potências de Portugal. O Benfica é, se não me engano, uma das cinco melhores bases da Europa, ou a segunda melhor de revelar, de vender jogadores, enfim. E é praticamente a base da seleção portuguesa, tá? Então, assim, você tá jogando contra um clube que é uma potência, sim. Não é a segunda prateleira da Europa, mas é uma potência, sim. E outra coisa, os caras ganham em euro, meu amigo. Os caras ganham em euro, a moeda dos caras vale 6 vezes a nossa. Os caras vêm aqui e pegam jogador que é destaque nosso, contrata, e às vezes é banco lá no Benfica. Vocês sabem muito bem disso. Everton Cebolinha, uns anos atrás, estava arrebentando aqui no Brasil, foi lá pro Benfica. Não deu certo, mas foi. Então, assim, aí você vai falar que esse time aí não é, é um time fraco. Não é fraco. Isso é mentira. Então, assim, os clubes brasileiros estão jogando de pé de igualdade contra potências. E um dos fatores é que os caras ganham mais, certo? E o que tá fazendo tirar essa diferença, além dos caras de ter toda essa discrepância dos valores e tal que eu tô falando, qual que é o raciocínio aqui, né? Eu tô perdendo o raciocínio. Para os clubes brasileiros, agora nós estamos no meio da temporada. Entrando no meio da temporada. E lá é praticamente o final. Mas isso influencia, porque lá eles estão no final da temporada, eles estão cansados. Deixa eu te falar. O Porto. E o Benfica também. Estão no final da temporada, né? Eles finalizaram lá a temporada deles. Eles fizeram 45 jogos, se eu não estiver enganado. Entre 45 jogos. Nós estamos no meio da nossa temporada. Um Palmeiras da vida fez já 35 jogos. Entre 35 jogos. No meio da temporada. Segundo fator é, o Brasil, meu amigo, é um país continental. As viagens brasileiras dos clubes brasileiros são muito mais tensas do que as viagens dos clubes portugueses. Portugal, sei lá, tamanho de São Paulo, meu amigo, do estado de São Paulo. Então não vem com essa desculpinha, entendeu? Ai, porque tá no final da temporada de vocês, meu amigo, é o meio da temporada do Brasil. Então, assim, o que está acontecendo agora é que, pela primeira vez, como esse Mundial não é no final do ano, na qual, quando é no final do ano para nós, vocês estão chegando no meio da temporada de vocês, né? Os clubes europeus estão chegando no meio da temporada, quer dizer, os brasileiros já estão muito cansados, mas os europeus não. Eles estão começando a chegar no ápice, estão começando a ficar na melhor forma física. E dessa vez não aconteceu isso. O que aconteceu? Os clubes brasileiros estão começando a chegar na sua melhor forma física. Então, na verdade, todos os campeonatos mundiais dos 10 anos pra cá, né? Porque a gente começou a ter mais jogos, porque é um clube que joga Libertadores, começou a jogar mata-mata de Copa do Brasil, fora os estadual e etc. Começou o quê? A jogar sempre no final. Então, no final, os clubes brasileiros estavam muito desgastados. Então, a maioria das vezes a gente, além de perder os atletas, além de a gente perder os principais atletas, né, que fazem uma diferença do que vocês veem aqui e arrancam os atletas da gente no meio da nossa temporada, tem o desgaste físico. E agora não. Como esse campeonato é no meio do ano, nós não temos esse desgaste físico. Então nós estamos igualando o jogo, nós estamos aqui, ó, nós estamos igualando o jogo, como diria ó, o Bruto, o Billy Bruto lá do The Boys. Nós estamos igualando o jogo. E aí agora vocês estão sentindo. Então quer dizer, isso mostra que um clube brasileiro que não perdeu suas principais peças, agora o Flamengo e o Palmeiras são
conseguem manter os jogadores, né? Tem esse potencial, tem esse poder de manter. E que tiver um nível de igualdade de jogos, vai competir de igual. Vai competir de igual. E é o que tá acontecendo. Entendeu? Claro que não vai competir contra um PSG, contra um Real Madrid, um Bayern, porque esses clubes, Real Madrid, PSG, Bayern e outros, um Barcelona da vida que não tá aí, esses clubes são seleções montadas. São seleções. Entendeu? Então, assim, o que os times sul-americanos estão fazendo é nobre, é nobríssimo, tá de parabéns. Entendeu? Então, assim, o que tá acontecendo agora não tem nada, tipo, bizarro. É só o jogo sendo equilibrado. Jogando quase o mesmo número de jogos, quase o mesmo nível de desgaste, entendeu? Os caras só sobressaem porque eles têm mais grana pra tirar peças importantes do pessoal aqui da América do Sul. É só isso, entendeu? Então, o que a gente tá vendo, na verdade, é o quê? Dá pra igualar o jogo mesmo não tendo as principais peças. Porque a nível de desgaste nós estamos igual, a gente tá igual, entendeu? E aí a gente consegue competir. E outro fator também é quando se joga o Mundial lá, aquele da FIFA normal, se joga à noite, né? Naqueles gramados belezinha, né? Tudo planinho, tudo bonitinho, né? Que os europeus estão acostumados e aqui a gente não. A gente joga um gramado ruim, até porque são um país tropical, não temos estações muito bem distribuídas ao longo do ano. E à noite, né? Aí lá nos Estados Unidos, estão jogando meio que no verão deles, é um clima muito parecido com o Brasil. Então para nós já fica mais fácil. E aqueles gramados, aquele tapete, aí a gente consegue competir mais. Eu tô falando porque eu estou falando do clima. Por que eu estou falando do clima? Porque um jogador do Real Madrid, não, perdão, do Atlético de Madrid, reclamou que estava muito calor, que não sei o quê. A gente joga com calor, com frio, com temperatura amena. Então, assim, para de chorar, para de chorar. Vocês estão sentindo agora o pé de igualdade. É ruim, né? Pois é, aqui no Brasil é o seguinte, meu amigo. Tu vai lá na Ilha do Retiro, joga com o Sport, 11 horas da manhã ou 4 horas da tarde, 39 graus pra começar. Isso num domingo, beleza? Aí tu pega o voo na madrugada de segunda, aí tu desce lá pro sul, vai jogar lá no Arnaldo Jaconi, contra o Juventude debaixo da neve. Isso é Brasil, entendeu? Então não vem falar de temperatura, de desgaste físico, para de ideia, entendeu? Para de desculpinha. O que está acontecendo neste começo de Super Mundial é nivelamos o nível, nivelamos o jogo, mesmo tendo 6 vezes menos grana, mesmo não tendo as principais peças que vocês vão aqui e pegam, né, que a Europa vem cá e pegam. Então é isso, meu amigo. Nivelamos o jogo e é isso. Como diria um meme que eu vi hoje, na verdade, eu não vou falar que vocês são uma farsa midiática. O futebol europeu, né, como um todo, é uma farsa midiática. Não. Vocês são o ápice como é que eu vou dizer? Das consequências positivas de ter tudo ao seu favor. Gramado, o clima, a grana. Aí fica fácil jogar bonito, aí fica fácil ver a Premier League. Até porque nos times lá da Premier League, a maioria dos grandes jogadores nem são ingleses. Muitas vezes, uma grande parte dos craques são sul-americanos. Então, cara, vocês são só foda porque vocês têm grana. Quando é no talento, quando é nivelar o jogo, quando é no mesmo, num campo neutro, vocês não vão dar conta, meu amigo. E se os times brasileiros pudessem, conseguissem segurar mais os seus principais craques mesmo, aqueles que jogam na seleção, que a maioria joga na Europa, não ia ter chance. A verdade é essa. Mas, assim, esses são os motivos de qual esse Super Mundial está surpreendendo a todos. Estamos no meio da temporada, estamos jogando um Mundial no meio da temporada, na qual isso facilita muito. Isso facilita tanto que até um time do México está conseguindo competir com o vice-campeão da Premier League, não, perdão, da Champions League. Então, assim, sintam aí como que é um pouquinho de... que, ó, 10% de equilíbrio com a América do Sul. Vocês não aguentam 50%, cara. A verdade é essa. Vamos falar de nível técnico? Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!